Olá, seja bem-vindo ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é a quinta da espiritualidade. Olá, Santo Arnulfo de Metz é uma figura histórica e espiritual que transcende o título de Santo da Cerveja. Sua vida, repleta de nuances políticas, religiosas e culturais, conecta a Austrácia Merovingia à dinastia Carolíngia, enquanto suas lendas e milagres o transformaram em um ícone venerado por séculos. Arnulfo de Metz é conhecido por diversas variações de seu nome, refletindo sua relevância em diferentes regiões e línguas. Arnaud em França, Arnaud, Arnoldo anglicizado, Arnulfus em latim e às vezes simplesmente Arnulfo. Essas denominações mostram como sua fama se espalhou pela Europa medieval. Ele é ocasionalmente confundido com outro santo cervejeiro, Arnoldo de Soissons, 1040 a 1087, devido a milagres semelhantes envolvendo cerveja. Contudo, Arnulfo de Metz é uma figura distinta, com uma trajetória única no século VII, enquanto Arnoldo atuou em Flandres 4 séculos depois. A distinção é crucial para entender seu papel específico na história franca. Arnulfo nasceu por volta de 13 de agosto de 582, provavelmente em Lay Saint-Christophe, perto de Nancy, na região da Austrácia, um dos reinos francos que abrangia o atual nordeste da França, partes da Alemanha, Bélgica e Luxemburgo. Filho de uma família nobre franca, possivelmente ligada à elite local, ele cresceu em um ambiente de privilégios, mas não de linhagem real direta, como algumas radiografias carolíngias sugeriram. Seu pai, talvez chamado Bodoguzel ou Arnoald, seria um administrador de terras ao longo do rio Mosela. E sua mãe, cujo nome é desconhecido, provavelmente influenciou sua formação cristã. Educado em latim, retórica e administração, Arnulfo absorveu resquícios da cultura romana, o que o preparou para papéis de liderança na corte e na igreja. Não há registros históricos detalhados sobre a aparência de Arnulfo, já que retratos realistas eram raros no século VII. Na iconografia cristã, ele é representado como bispo, com mitra, báculo e vestes episcopais, frequentemente segurando um ancinho ou uma pá, símbolos ligados a lendas específicas. Algumas imagens o mostram com um barril de cerveja, aludindo a seu patronato, ou com uma auréola, destacando sua santidade. Seu semblante é idealizado com barba longa e expressão serena, sugerindo sabedoria e piedade, típicas das representações medievais. Em vitrais do século XIII na Lorena, ele aparece com mantos verdes e azuis, simbolizando esperança e céu. A imaginação popular o enquadra como um homem robusto, condizente com a vida austera de eremita, mas sem evidências concretas. Arnulfo viveu em uma era turbulenta de consolidação dos reinos francos sob os merovingios. Sua trajetória está ancorada em locais-chave da Austrácia. Nasceu em Lay Saint-Christophe, atuou como bispo em Metz e passou seus últimos anos como eremita, perto de Remiremont, nos Vosges, França. Tornou-se conselheiro na corte por volta de 610, foi nomeado bispo de Metz em 614 e renunciou ao cargo em 629. Faleceu em 18 de julho de 640. Algumas fontes citam 641 ou 645.
em um mosteiro próximo a Remiremont. Sua festa litúrgica é celebrada em 18 de julho pela Igreja Católica e Ortodoxa, com procissões em Metz e entre cervejeiros na França, Bélgica e Áustria. Antes de sua carreira eclesiástica, Arnulfo foi casado com Doda, com quem teve 2 filhos, Clodulfo, que se tornou bispo de Metz, e Ansegisela, cujo filho Pepino de Herstal seria avô de Carlos Magno, fazendo de Arnulfo o tetravô do imperador. Como jovem nobre, serviu na corte do rei Clotário II, destacando-se por sua integridade. Junto com Pepino de Landen, governou a Austrácia durante a minoridade do rei Dagoberto, a quem educou nos valores cristãos. Sua influência política foi significativa, mas intrigas na corte levaram Dagoberto a dispensá-lo em 629, o que o levou a abandonar a vida pública. Nomeado bispo de Metz aos 32 anos, em 614, mesmo sendo leigo, Arnulfo trouxe pragmatismo à Igreja Franca. Ele participou de concílios em Clichy e Reims, promovendo reformas para uniformizar a liturgia e fortalecer a disciplina clerical. Restaurou igrejas danificadas por conflitos tribais, incentivou hinos cristãos e apoiou a criação de escolas clericais para treinar sacerdotes, especialmente em áreas rurais, onde o clero era escasso. Em um contexto de sincretismo, com práticas pagãs ainda presentes, ele trabalhou para consolidar o cristianismo, colaborando com figuras como São Goérico, seu antecessor em Metz, e São Cuniberto, arcebispo de Colônia. Desiludido com a política, Arnulfo renunciou ao bispado em 629 e retirou-se para o Monte Rabend, perto de Remiremont, onde viveu como eremita ao lado de seu amigo São Romárico, fundador de um mosteiro. Inspirado pelo monasticismo celta, ele adotou práticas austeras, jejuns prolongados, vestes de la crua e orações ao ar livre, mesmo no inverno rigoroso dos Vosges. Diferentemente de outros eremitas, mantinha contato com comunidades locais, ensinando camponeses a usar composto para melhorar o solo, o que reforçou sua imagem de humildade. Sua espiritualidade prática o conectava tanto aos monges quanto ao povo simples. Arnulfo é célebre pelo milagre da cerveja. Após sua morte, em 641, os cidadãos de Metz trasladaram seu corpo de Remiremont para a cidade. Durante a jornada, exaustos, os fiéis pararam em uma taberna e encontraram apenas uma garrafa de cerveja. Milagrosamente, ela não acabou, saciando todos, o feito atribuído à sua intercessão. Esse evento o consagrou como padroeiro dos cervejeiros, refletindo a importância da cerveja na Idade Média, uma bebida segura devido à fervura. Outro milagre ocorreu durante uma peste em Metz, quando Arnulfo orientou a população a consumir cerveja em vez de água contaminada, salvando vidas. Embora hoje saibamos que a fervura eliminava patógenos, na época isso foi visto como divino. A lenda do Anel de Metz também é marcante. Ele teria jogado um anel de ouro com ônix de ágata no rio Mosela, orando para que seu retorno simbolizasse o perdão de seus pecados. Anos depois, o anel foi encontrado dentro de um peixe servido à sua mesa. Um milagre comparável à lenda da abadia de Orval. O anel é preservado na Catedral de Metz, embora sua ligação com Arnulfo seja mais simbólica. Uma lenda, menos conhecida, diz que durante uma seca, Arnulfo orou segurando um ramo de carvalho, e gotas pingaram dele, formando um riacho que irrigou terras próximas. Outra narrativa conta que ele acalmou um lobo faminto, com um gesto, fazendo-o deitar aos seus pés,
ecoando histórias como a de São Francisco. Essas histórias reforçam sua conexão com a natureza e a proteção divina. O ancinho frequente em sua iconografia tem dupla origem. Uma tradição afirma que Arnulfo usava ferramentas agrícolas para ajudar monges e camponeses a limpar terras, simbolizando seu compromisso com o trabalho manual. Outra interpretação o vê como metáfora para limpar a alma dos pecados, ligada à sua pregação. Esse símbolo o aproxima de santos agrícolas como São Isidoro, mas sua associação com a cerveja predomina na cultura popular. Arnulfo recomendava a cerveja como bebida segura e nutritiva, uma prática comum na Idade Média, quando monges faziam jejuns quaresmais com cervejas de baixo teor alcoólico. Ele teria abençoado barris com um crucifixo para purificá-los durante pestes, reforçando sua fama. Indiretamente, influenciou técnicas cervejeiras primitivas. Monges ligados a ele usavam ervas como milefólio em bebidas chamadas gruite, vendidas para financiar caridade. Hoje, cervejas artesanais como a Saint Arnaud Blonde, na Bélgica e França, homenageiam seu nome. A vida de Arnulfo inspirou a Vita Sancti Arnulfi, uma crônica do século VIII que exagerou suas origens, mas destaca sua coragem contra líderes pagãos. Trovadores medievais o mencionavam como guardião da alegria, aludindo à cerveja como conforto. Na arte, vitrais do século XIII e em igrejas da Lorena o retratam cores vibrantes e sua imagem aparece em tavernas tradicionais. Sua história também influenciou canções populares que celebravam a moderação e a caridade. Além de Romarico, Arnulfo colaborou com São Goérico, que o orientou em Médici, e São Cuniberto, com quem evangelizou áreas próximas ao Reno. Ele apoiou comunidades monásticas mistas, fundadas por Romarico, onde homens e mulheres viviam em alas separadas, uma prática inovadora. Essas conexões o colocam em uma rede de líderes que moldaram o cristianismo franco, reforçando sua relevância eclesiástica. Após sua morte, o corpo de Arnulfo foi levado para Médici e sepultado na Igreja dos Santos Apóstolos, renomeada Basílica de Santo Arnulfo, um centro de culto carolíngio. Uma capela em Lais Saint-Christophe guarda uma estátua de madeira do século XV e uma fonte em Remiremont, chamada Fonte de São Arnulfo, é associada a curas para dores reumáticas. Igrejas na Áustria e sul da Alemanha mantêm altares secundários dedicados a ele. E em 2015, arqueólogos encontraram em Médici uma cripta do século VII, possivelmente ligada às suas relíquias iniciais. O culto a Arnulfo cresceu a partir do século IX, com biografias hagiográficas que o ligavam aos carolíngios para legitimar a dinastia. Ele fundou os Arnulfidas, que se uniram aos Pipinidas, gerando Carlos Magno. Durante a Revolução Francesa, o Anel de Médici foi confiscado, mas devolvido em 1846. Seu culto se espalhou pela Bélgica, onde cervejeiros de Lovaina o celebram, e pela Áustria, em guildas de artesãos. Na Inglaterra, mercadores francos levaram sua devoção a Londres no século XII. A Igreja mantém um rito em latim para abençoar cerveja, e Arnulfo é venerado por católicos e ortodoxos, simbolizando a união entre fé e cotidiano. Arnulfo aprendeu salmos com monges irlandeses, conhecidos por melodias complexas. Em 680, ele doou terras a um mosteiro, mostrando generosidade mesmo como eremita. Durante a Guerra dos 30 Anos, soldados franceses rezavam a ele por proteção. A cerveja medieval, que ele promovia, era consumida até por crianças como fonte de calorias. Sua educação de Dagoberto moldou um rei conhecido pela justiça. Santo Arnulfo de Médici
é uma figura de camadas profundas. Nobre, bispo, conselheiro, eremita e padroeiro dos cervejeiros. Sua vida reflete a transição entre o mundo merovingio e o carolíngio, equilibrando poder, fé e humildade. Dos milagres da cerveja inesgotável e do anel milagroso, as contribuições para a igreja e a cultura cervejeira, Arnulfo deixou um legado que ressoa em basílicas, tavernas e festivais. De Médicis a Remiremont, sua história une espiritualidade, natureza e comunidade, provando que até um copo de cerveja pode carregar um toque de santidade. E se você chegou até aqui, curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.